No Interface de hoje, a Pampulha sob o olhar de JK. E as curiosidades desse cartão postal de Belo Horizonte. E ainda a história de uma faxineira que construiu 12 bibliotecas públicas. E um passeio sensacional pelo Museu do Cotidiano. Venha com a gente que o programa está imperdível. Década de 40. Seguindo a tendência da arquitetura moderna, JK idealiza um dos principais cartões postais da capital mineira. A Pampulha, nome de batismo da lagoa artificial, projetada para evitar futuros problemas com o abastecimento de água em Belo Horizonte. E foi assim, timidamente, que essa região foi crescendo, ganhando prestígio e destaque na cidade. Um projeto que contou com Niemeyer, Burle Marx e Portinari, mas sem dúvida esta herança é atribuída ao então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. Entre linhas e contornos, os rabiscos tomam forma e se desprendem do papel. De tanta beleza, até parece desenho. E foi. Mas saiu dos rascunhos para se tornar um dos lugares favoritos do Belo Horizontino. Pampulha. O mérito disso, de alguém que sempre teve visão. A Pampulha, ela representou os antecedentes arquitetônicos que depois foram empregados em Brasília. Através da arquitetura da Pampulha, do paisagismo e dos murais de Portinari, aquilo se tornou uma referência no cenário artístico internacional. Basta um simples movimento para que o cartão postal se revele. Em cada imagem, um retrato da nossa história, que mistura natureza e o legado de um nobre mineiro, Juscelino Kubitschek, ou simplesmente JK. Para Dona Maria Luísa, filha de um grande amigo de Juscelino, era fácil perceber o otimismo e o olhar que o levariam longe. Ele tinha, assim, coisas que, mesmo eu como criança pequena, percebia que eram diferentes. Ele era um visionário. Ele já via as coisas como você vê que tudo dele, Brasília, Pampulha, são coisas de quem pensa longe. E ele pensava, ele tinha uma visão de pensar mais longe do que aquilo que estava ali à frente. De Diamantina para os livros de história do Brasil e do mundo, Juscelino conquistou muitos admiradores, que quando olhavam para a Pampulha, hoje patrimônio cultural da humanidade, tinham já naquela época uma certeza: Juscelino enxergava muito além do seu tempo. E foi pensando em retratar esse olhar que a Fundação Municipal de Cultura promove na Casa do Baile a exposição JK e a Modernidade, com acesso a elementos e objetos que recontam em detalhes parte das obras do ex-prefeito da capital mineira. A nossa intenção com essa exposição, a criação da exposição JK e a Modernidade, foi, em primeiro lugar, fazer uma homenagem ao esse grande prefeito, né, esse grande agente público que nós tivemos em Belo Horizonte na década de 40. Foi aproveitar esse momento para poder levar a conhecimento da população em geral o que se passava, né, pela cabeça desse prefeito como cidadão, que tipo de modernidade ele tentou trazer para Belo Horizonte com a sua gestão. Não só do complexo, mas também de Brasília, né? Da capital, né? Porque o sonho dele partiu daqui, né? Eu acho que isso aqui é importantíssimo, deveria ser mostrado não só aqui em Belo Horizonte, mas a nível nacional. E não apenas os textos e as imagens, as peças que se encaixam também ajudam a recriar partes do patrimônio cultural da humanidade. Na oficina Conhecer para Cuidar, crianças e adolescentes aprendem na prática como respeitar cada pedacinho da nossa história. O projeto Conhecer para Cuidar tem a sua ideia central em apresentar e cada vez mais trabalhar a história desse patrimônio. O patrimônio ele dá identidade em uma cidade, dá identidade a uma população. E isso, mais do que nunca, se torna uma referência. Você consegue identificar uma cidade pelo patrimônio que ela tem. Uma forma de treinar novos juscelinos que veem o mundo de forma diferenciada, respeitam o presente, mas já enxergam o futuro. O mais que eu gostei foi da Igrejinha da Pampulha, que ela é muito importante pra gente, que ela virou a obra cultural do Brasil. Várias coisas sobre a igrejinha, a casa do baile, o museu, várias coisas, eu gostei muito.
17 de julho de 2016, uma data que os belo-horizontinos jamais vão esquecer. Dia em que a Unesco reconheceu o conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade. Apreciada pelos contornos, paisagens e monumentos, a região recebe turistas do mundo inteiro, que se encantam ao olhar de fora. Mas como será a rotina de quem está lá todos os dias? Quem responde é Carlos Moreira, que é ambientalista e presidente da Associação de Moradores da Pampulha. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. E para começar aqui nosso bate-papo, a gente tem ouvido falar com mais intensidade da Pampulha, tanto o poder público quanto as mídias têm supervalorizado o local. Mas para você que é morador, o que é a Pampulha para além dos cartões postais? Para quem mora na Lagoa, não há, na Pampulha em si, não há uma mudança em ser patrimônio cultural da humanidade. Isso, num primeiro instante, nem haveria de ter algum impacto, porque os impactos que tem que existir na Lagoa são obras, são fluxos de logísticas, são reformas de cultura, de educação. Isso leva um tempo, assim como vai ser necessário para manter como patrimônio. Você disse aí das pessoas que vivem ao redor da Lagoa, né? Mas e as pessoas os belo-horizontinos? Você acha que houve uma mudança no olhar em relação à Pampulha? Você acha que existe essa mudança no tratamento com a região devido a esse título de patrimônio cultural da humanidade? A gente vê nitidamente o aumento de pessoas, principalmente nos sábados, domingos pela manhã, praticando atividades físicas, outros tipos de esportes, apenas passeando, tanto onde tem o patrimônio, que é o Largo da Igrejinha, como também nas outras atrações da Lagoa. E você considera que as políticas públicas têm realmente honrado grandes nomes como Niemeyer, como JK? Para assumir desafio, tem que respeitar os nomes passados, porque a Unesco ela vai primar por ver a originalidade do que existia quando da inauguração do conjunto arquitetônico da Pampulha. E para que eles existam, tem que ter um respeito ao que foi feito desde o início. Então houve processo de restauração, houve processo de história, de buscar inclusive pessoas mais velhas que poderiam dar testemunhos de algumas coisas que não foram registradas por fotografias, por exemplo. E aí podemos assumir que há um respeito por isso tudo que está no passado. E vamos falar da Lagoa. Você acha que agora que ela está sob o holofote internacional, a limpeza da Lagoa finalmente sai da promessa? Houve uma confusão no começo, sabe, Jader? Que as pessoas achavam que você ter um título, você ter essa medalha, esse troféu, isso automaticamente traria dinheiro. Isso não existe. São mais de 800 patrimônios classificados pela Unesco no mundo. Então você não sai recebendo verba para que isso aconteça. Há um aumento de responsabilidade. Qualquer gestor, ao substituir a atual gestão, vai querer manter. Nós temos exemplo da Congonhas, aqui próximo de Belo Horizonte, apenas o Santuário do Matozinhos, que é tombado, a exemplo da Pampulha, ela esteve próximo de perder o seu título de patrimônio. Então houve que ter injeção de capital, de recurso, para poder resgatar o que havia sido perdido, o que foi destruído com a ação do tempo, vandalismo. Falando do lago, o maior reflexo que pode impactar a gente perder o título, e que é uma responsabilidade inscrita, é manter a qualidade da água. Então isso automaticamente gera um reflexo para que possa vir recurso em termos de esgoto, em termos de manter a qualidade da água aí, que é necessário pela norma que foi instituída como uma espécie de condicionante do patrimônio cultural. Porque você tem uma igrejinha linda, um museu bonito, a casa do baile bonita e o iate também original, isso tudo com um lago de esgoto banhando não vai ser bem visto por ninguém, espanta os turistas, vai ter um reflexo, talvez indireto, mas que vai ter, vai. E aproveitando aí o envolvimento da população com o patrimônio cultural, igual você disse, o que existe de projeto para envolver o jovem com toda a região da Pampulha? É um projeto exclusivo para o jovem, eu desconheço. O que há são projetos de melhorar, por exemplo, a questão de ciclovia. Belo Horizonte é uma cidade completamente cheia de morros, como são as montanhas de Minas Gerais,
praticar ciclismo em Belo Horizonte, você tem poucas condições. A Pampulha é um dos melhores locais. Você tem 18 quilômetros retos e sem interferência de esquinas, quando você está do lado da lagoa. Com umidade boa, muita árvore. Você levando uma maior facilidade para ciclovia, para skate, para patinação, para corrida, para capoeira, esses esportes, automaticamente você atinge o jovem. Então é isso, muito obrigada pela entrevista. Realmente é muito importante, né, tratar desse tema para que os jovens hoje tenham um pouco mais de consciência, reconheçam o espaço em que eles vivem, né? Foi um prazer, obrigado pela participação. Eu agradeço, à disposição. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, as curiosidades que poucos conhecem sobre a Pampulha. Ele propõe aberturas viárias, ele propõe pavimentações, renovações urbanas e culmina com a grande obra que é o conjunto moderno da Pampulha. E ele tinha, assim, coisas que mesmo eu como criança pequena percebia que eram diferentes do comum dos amigos do meu pai. Ao instituir novos hábitos gastronômicos, hábitos da moda, tudo aquilo que se utilizava, ou se vestia, ou se comia pelas elites, né, internacionais, aquilo começa a fazer parte aqui em Belo Horizonte, a época da Pampulha. Já são 70 anos de história que todos julgamos conhecer. Mas uma coisa é a Pampulha que a gente conhece. Outra é que descobrimos entre um link e outro das curiosidades da região. Seria isso? Com certeza, Elisa. Eu mesmo fui surpreendido com muitas informações, mas teve quem ficou ainda mais surpreso do que eu. E teve aqueles também que conhecem a Pampulha como a palma da mão. Hoje eu estou aqui em um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, um lugar que une lazer, arte e muita beleza. Além disso, acabou de ser considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Já sabe que lugar é esse? É claro que eu estou falando do Complexo da Pampulha. E hoje nós vamos saber se as pessoas que costumam vir aqui conhecem as curiosidades desse lugar. Vamos descobrir? Eu estou aqui com o Bisael Dourado, eu estou aqui com a cantora Fernanda Takai, eu estou aqui com o senhor Juraí, eu estou aqui com o Luiz Fernando. Para começar, eu quero saber se você sabe quando foi que a Igreja da Pampulha começou a celebrar missas. Letra A, 1940, letra B, 1958 ou letra C, 1980? Eu vou nessa 1980. Eu vou ficar com letra B. 1958? Isso. 1958. 1940 é muito cedo, porque a Pampulha toda é de 1940. Eu acho que é a letra B. Construída em 1943, a Capela de São Francisco de Assis atrai olhares pela arquitetura moderna. E não é que foi justamente essa modernidade que impediu a Igreja Católica de aceitar a obra como santuário? O reconhecimento só veio 15 anos depois da construção. O Museu da Pampulha inicialmente foi projetado para ser, letra A, um cassino, letra B, um espaço de yoga, letra C, uma academia de ginástica. Cassino, com certeza. Letra A, um cassino. Sem me dar as alternativas, era um cassino. O primeiro projeto de Oscar Niemeyer para o conjunto da Pampulha foi o cassino. Porém, com a proibição desses espaços no Brasil em 1946, o cassino fechou as portas, sendo reaberto somente em 1957. Aproximadamente, quantas famílias de capivaras vivem aqui ao redor da Pampulha? Quer as opções? Letra A, 100. Letra B, 200 ou letra C, 175? Eu acho que é a letra C. Letra B. 175. 250. Quem passa pela região da Pampulha já deve ter se deparado com as famosas capivaras. De origem incerta, elas vivem há muitos anos na região. Estima que o local abriga cerca de 100 famílias dos animaizinhos. Eu adoro isso, ó. É muito verde,
a proibição de se construir prédios em volta da orla, né? Então, toda vez que vem essa coisa, vamos discutir a verticalização da Pampulha, dá um negócio aqui, porque olha a diferença de você ter essa área, né? Esse mais céu por aqui. Então, eu gosto muito disso. Aqui a gente tem mais contato com a natureza. Como Belo Horizontino, eu sou apaixonado pela Pampulha, tanto que meu sonho de infância era morar na Pampulha, mudei para Pampulha. E você sabe a origem do nome Pampulha? A teoria mais provável diz que antes da criação da lagoa, existiam muitas fazendas de imigrantes portugueses na região. Para nomear a área, eles escolheram o nome de um antigo bairro de Lisboa, batizado de Pampulha. O bairro já não existe mais, mas ainda há uma calçada famosa com esse nome em Portugal. Já a nossa Pampulha continua existindo e agora abriga um dos patrimônios culturais da humanidade. Um cartão postal que vale a pena ser visitado. O livro é o passaporte e a bússola para o ser humano, para ensinar, para ajudar, para educar, viajar sem sair do lugar. Palavras de quem encontrou nas bibliotecas uma forma de transformar vidas, seja de moradores da Pampulha ou de outras cidades, não importa o lugar. Meu nome é Vanilda de Jesus Pereira. Nasci no dia 25 de dezembro de 1962, aqui em Belo Horizonte mesmo. Hoje, o trabalho que nós realizamos é aqui na região da Pampulha, no bairro Jardim Paquetá, mas que abrange, né, está aberto e aqui é muito frequentado pela região inteira, né? Hoje nós temos 22 bibliotecas no estado de Minas Gerais, incluindo Bahia também, né? A primeira biblioteca que eu fundei foi no bairro São Francisco, às margens da BR-262. Eu não tive o propósito, né, a ideia de montar bibliotecas. Eu queria ter livros para emprestar, né, para que outras pessoas pudessem ler. Então fui em busca de doações, comprando em sebos, sempre na captura de livro, papéis informativos, folhetos, boletins informativos, tudo relacionado à literatura que eu encontro, seja jogado na rua, no lixo, ou vendido mais barato, né? Eu compro e venho trazendo, e quando outras pessoas precisam, eu dou, eu empresto, né? Para que mais pessoas possam ter acesso. Ter uma biblioteca em casa é ter o paraíso nas mãos, né? Ali você viaja para onde quiser, da forma que quer, na hora que puder. Então, assim, é tudo de bom, você não precisar sair para procurar, você tem em casa, né? Que a gente sai para procurar na rua que não tem em casa, aqui a gente não precisa sair. Você quer viajar? Pega um livro, você escolhe o país, a cidade, a hora que você quer viajar e pronto. Não precisa ir no aeroporto, não precisa ir na rodoviária, não precisa pegar trânsito, é maravilhoso. Aqui na biblioteca, a biblioteca em si é só uma isca, né, para fisgar crianças e a família que está em fase desestruturada para acolher as pessoas mesmo. A principal influência que as bibliotecas que a gente monta tem criado nas pessoas é a influência de estudar mesmo, né? O pessoal tem corrido atrás de faculdade, de cursinhos e tem melhorado também a parte intelectual e financeira de todo mundo que vem até aqui, né, correr atrás do sonho deles. Fazendo um autorretrato meu, teria que fazer uma retrospectiva, né? Eu me definiria uma fênix mesmo, sabe? Eu sempre começo do nada. Eu pretendo deixar um legado para os meus filhos, para os meus amigos, sabe? De guerreira mesmo, sabe? De correr atrás, de ajudar a idealizar sonhos de pessoas que talvez, se fosse só por elas, não conseguissem realizar. Então, assim, eu queria deixar, sabe, que as pessoas se dispusessem mesmo, não olhassem barreira. Mais de 100 mil objetos que revelam a passagem do tempo. Um respiro na rotina frenética para contemplar o que já é do nosso dia a dia. Esta é a proposta do Museu do Cotidiano, que foge do formato tradicional para surpreender os visitantes. Amigo, seguinte,
Eu encontrei isso então, dessa forma que vocês estão vendo, é um NSS. Aí ele anda. Trata-se. Ah, não, agora acho que eu vou tirar a bota. Descalçador de botas. Uma descoberta. Das muitas, que começam por um corredor minúsculo, escondido atrás de um portão modesto. Um museu nada convencional, onde a desordem ganha sentido ao ter como referência o cotidiano. Coisas de séculos, coisas de ontem, coisas de hoje, do dia a dia. A ordem é não caprichar na ordem, pois assim surgem cenas em que mesa é menor do que as garrafas de bebidas e bicicletas vão parar no teto, roubando para elas o brilho dos lustres. E se falta espaço, há sempre de ter um lugarzinho para o caso de um novo achado. Quantos anos nesse rumo de doce? É. Eu trabalho já tem mais de 20 anos, vai fazer 30 anos. Mais um objeto, com mais uma história. Num galpão com mais de 100 mil peças e mais de 100 mil histórias. Exprimidas em 600 metros quadrados, em corredores onde é necessário toda atenção e cuidado, onde o tempo é sempre o mesmo, só que com molduras diferentes. E nessa viagem, não dá para ir de táxi, mas é certo que ele está por aqui, ou de repente na oficina, ou conseguiu cortar caminho por uma rua sem saída. Brincadeirinha. Possível, numa soma de um objeto com outro, me trazendo cenas de um dia a dia para colocar tudo na balança. Desculpe, não resisti. E quando aparece uma nova peça, o registro é fantástico. Quanto você vende por dia, mais ou menos? Em reais? Quantos reais? De reais? Mais ou menos, um dia pelo outro. Por dia? Só por dia? Por dia? 50, 60 reais por dia. E assim, comprando objetos, garimpando cenas corriqueiras e personagens de tantas esquinas que seu Antônio Carlos, objeteiro, pois é assim que ele se define, soma os objetos decolativos. É isso mesmo, decolativos, não falei errado, pois decolam para novas histórias, para nossas memórias, em labirintos que me retratam politicamente, que resgatam a minha fé no meio do escuro, que põe a criança em toda parte e que lembra que o Oriente e o Ocidente não são de planetas distintos. O Museu do Cotidiano é bem assim. Não limita nossa mente a um espaço, te espreme em corredores estreitos para te forçar a viajar pelo mundo. Por hoje é só. Mas na semana que vem temos um novo encontro, desta vez para falar das startups que têm movimentado o mundo dos jovens. E se você quiser rever esta ou outra edição da Interface, não deixe de conferir no canal da PUC TV no YouTube. Até semana que vem!